Olá, eu sou Nilson Xavier e estou aqui novamente com meu amigo Fábio Costa. Tudo Olá, bom, tudo Fábio? bem, Seja bem-vindo Nilson? novamente. Obrigado, Nós olá. gravamos um vídeo anteriormente sobre Juliette e Claire e dessa vez nós vamos falar sobre Dias Gomes, que tem tudo a ver com Juliette e Claire, porque eles foram casados, logicamente, e eles trabalharam e fizeram muito sucesso durante o mesmo período na TV Globo, né, Fábio? Exatamente, 33 anos de casamento, né? Aham. E do final dos anos 60 até os anos 80, né, quando ela faleceu, foram mais de 15 anos trabalhando juntos e colaborando para até a dramaturgia da TV Globo se tornar o que ela é hoje, inclusive. Exatamente. O Fábio todo mundo conhece, é o meu amigo já há bastante tempo, ele é autor desse livro aqui, a novela A Obra Aberta e Seus Problemas. Já indiquei em outros vídeos, um livro maravilhoso, imprescindível para quem gosta de televisão, para quem estuda televisão, para quem trabalha com televisão, né, Fábio? Isso, agradeço. É um livro que trata dos problemas do autor de novela para conduzir as suas histórias. Muita coisa não depende dele e muita gente não sabe disso. Ele tem pressões da emissora, problemas de relacionamento com membros da equipe, né? E tudo isso impacta no trabalho do autor, que tem que criar 20, 30 páginas todo dia, por vários meses, contar aquela história, atender a uma série de exigências. E eu trato de mais de 50 anos de bastidores do trabalho do autor de novela nesse meu livro. Gostaria de que todos lessem, me honrassem com a leitura desse livro, que eu fiz com muito carinho. Gente, antes de começar a falar, dissecar a obra de Dias Gomes na televisão, eu vou pedir para vocês darem um like, deixarem um comentário, inscreverem-se em nosso canal, que isso é muito importante para a gente e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas além de vocês que estão assistindo agora o nosso vídeo sobre Dias Gomes. O Dias, Fábio, nasceu em Salvador no dia 19 de outubro de 22, está escrito aqui na minha cola. Alfredo de Freitas Dias Gomes, né? Isso. Fala um pouquinho do início da carreira dele. O Dias Gomes, né, baiano de Salvador, ele com 15 anos já ganhou um prêmio, né, Olha. pela sua primeira peça que Precoce. se chamava Precoces, né? Ele era filho de mãe viúva e um único irmão mais velho do que ele, que era militar, se eu não me engano. E com 15 anos ele já criou essa primeira peça chamada Comédia dos Moralistas, que ganhou um prêmio da UNE e do Serviço Nacional de Teatro, se eu não estou enganado. E a partir disso ele continuou escrevendo para teatro, queria ser um autor de teatro, né? Nós estamos falando aí do final dos anos 30, virado para os anos 40. E foi se consagrando como autor de teatro, escreveu também alguns romances, até que chegou ao rádio, onde ele trabalhou não só como criador de dramaturgia, mas também em funções de chefia, de mando, diretor, etc. Né? Legal. Bem, o Dias Gomes, antes de estrear como novelista de televisão, ele já era um dramaturgo consagrado, né? Porque O Pagador de Promessas foi um grande sucesso, com montagens internacionais. Levado ao cinema, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, de melhor filme em 1900 e... me ajuda? 63. 63? Filme de 62, ganhou em 63. O filme com Leonardo Vilar e Glória Menezes, né? Isso. Leonardo Vilar, que tinha feito no teatro a peça com Natália Timber ao invés de Glória Menezes. Legal. Bem, casado com Jeanette Claire, que era uma novelista que se destacava já em suas novelas na TV Globo na década de 60. O Dias Gomes, comunista assumido, né? Assumido, membro do Partido Comunista, ele então passou a ser perseguido pelo governo militar, depois do golpe de 1964. Perseguido, eu digo, no sentido de que os textos dele começaram a ser muito visados, né? O berço do herói foi censurado. Então o Dias acabou se refugiando na televisão, assim como Lauro César Muniz, como Braulio Pedroso e outros dramaturgos, Jorge Andrade, Walter Jorge Durst, outros dramaturgos que também, por causa da dificuldade de se escrever para teatro na década de 60, foram trabalhar na televisão. Exato. Bem, o Dias então estreou na TV em 1969, na novela Ponte dos Suspiros, uma novela da TV Globo, sob pseudônimo Stella Calderon, ok? A novela, o texto era uma encomenda, né? Porque ainda era supervisão de Glória Magadã, né? O primeiro projeto, o último projeto que a Glória Magadã implantou na TV Globo, e nesse meio tempo ela saiu da emissora, e como já se havia empregado muito dinheiro, tempo, vários esforços no projeto, ele não podia ser deixado de lado.
Então o Boni convidou o Dias Gomes para escrever essa novela, disse que compreendia se ele quisesse usar um pseudônimo, porque aquilo não tinha nada a ver com o que ele já apresentava como autor, problemas brasileiros, temática política, religião. A Ponte dos Suspiros se passava em Veneza do século XVIII, XIX, estrelada por Leonardo Magalhães e Carlos Alberto. Começou um dramalhão, depois a Glória Magalhães já havia saído da Globo, aí o Dias aos poucos foi colocando o estilo próprio dele. Exatamente, né, ele foi adequando não exatamente ao que ele gostaria de escrever. Porque não era dele a história, exatamente, né? Mas levando a história para o que seria mais fácil até por essa tarefa de ter que escrever um capítulo por dia, né? Não a descaracterizando, mas trazendo para o seu universo da maneira minimamente possível. Né? E aí a primeira novela com cara de Dias Gomes veio logo na sequência, já era o ano de 1970, e estreou Verão Vermelho, uma novela que se passava em Salvador, no interior da Bahia, Salvador e interior da Bahia, porque tinha umas fazendas, né? Questões de reforma agrária, exatamente. Só, muito antes do Rei do Gado, né? Sem demérito. Verdade, 1970, hein? Sem nenhum demérito, né? E uma das primeiras trilhas de novela lançadas, né? Exatamente, ainda não na Som Livre, selo Philips, Isso. Né? E além da reforma agrária, um outro tema espinhoso para a época, que era a separação de casal, divórcio. Isso para a época era uma coisa... No caso era Dina Sfati de Jardel Filho. Isso. A terceira pessoa era o Paulo Goulart, que se envolvia com a Arlete Salles. Salvo engano. A novela seguinte foi um grande sucesso daquela época, do início da década de 70, Assim na Terra como no Céu. Estreia do Coco? Estreia do Coco na Globo. Francisco Coco na Globo, exatamente. Isso. Também Jardel e Dina Sfati, naquela época eles faziam uma novela atrás da outra, né? Sim. Aliás, essa própria novela veio na sequência, logo depois de Verão Vermelho, Dias escreveu Assim na Terra como no Céu. Já é uma novela urbana, se passa no Rio de Janeiro, já com temáticas urbanas, existe um grupo de hippies, né? Existe o personagem do Jardel Filho, que é um cara, um malandro carioca, metido com uma granfinada. Uma pessoa despachada, que quer se dar bem. Que quer se dar bem, exatamente. Existe o assassinato da Nívia, né? A personagem da Renata Sorrah, também estreando na televisão, Renata, né? Que foi um sucesso, Quem Matou Nívia e tal, que meio que mobilizou aí a trama da novela, né, Fábio? Exatamente, também estreando na TV Globo a Renata, com um papel que deu muita repercussão na época, a Nívia, e que o público se revoltou com a saída dela, porque ela morreria e deixaria de aparecer. Mas ela continuou aparecendo em flashbacks, mesmo estando já numa outra novela, que era das 7, a próxima atração. E é uma novela que fez muito sucesso por essa modernidade, por um bom elenco, e com uma outra questão espinhosa, que era o celibato do padre. O personagem do Francisco Coco era um padre que largava a batina para o casamento. Exatamente. E essa moça com quem ele se casar é a Nívia que morre. Exatamente. Bem, vale lembrar que essas três novelas que nós comentamos, A Ponte dos Suspiros, Verão Vermelho e Assim na Terra como no Céu, não existe mais registro delas, ou as fitas foram apagadas, mas acho que a versão mais certa é de que tenha se perdido nos incêndios da TV Globo, né? Exatamente. Houve um incêndio em 69, mas aí foi na Globo São Paulo, houve um incêndio em 71, né? E outro em 76. E depois em 76. O que sobrou de 71 e 76, muita coisa infelizmente se perdeu nessa ocasião, né? Exato. Assim como também se perdeu a novela Bandeira 2. Mas Bandeira 2 pelo menos tem umas chamadinhas que a gente vê por aí, né? Uma cena ou outra e chamadas. Chamadas. Bandeiras 2 foi ao ar entre 1971 e 1972. Também é uma novela urbana, se passa no subúrbio do Rio de Janeiro, no subúrbio de Ramos. Isso. Universo da contravenção, do jogo do bicho. Do carnaval, exatamente, porque havia a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, era cenário. Essa novela ficou famosa por ter sido o primeiro protagonista do Paulo Gracindo, né? Exatamente, Paulo Gracindo. Porque tem uma história de que o personagem, o Tucão, que era o bicheiro, ele ia ser interpretado pelo Sérgio Cardoso E o Sérgio Cardoso não era uma escolha do Dias Gomes. O Dias Gomes já pensava que aquele personagem tinha que ser feito pelo Paulo Gracindo, que na ocasião, desiludido com as novelas, estava na linha de shows da TV Globo. Ele fazia o Primo Rico, do quadro Primo Rico, Primo Pobre, do Balança Mais Um Cai. Até então o Gracindo só fazia coadjuvantes, né? E ricos, chiques, grandinos. Havia feito em O Cafona. Que é a novela imediatamente anterior, né? Do Braulio Pedroso. E o Paulo Gracindo, então, foi fazer aquele personagem que era um bicheiro, uma pessoa de pouca instrução, modos grosseiros, de muita lábia, né?
Uma coisa que o Sérgio Cardoso depois se arrependeu de não fazer, porque ele também não quis fazer uma época. Na verdade, o Sérgio Cardoso impôs uma série de condições, Exato. encheu o saco do Dias Gomes E do aí Boni, perdeu o papel. E perdeu o papel, foi só isso. Exatamente. E aí ele falou, olha, então, se não vai dar pro Sérgio, eu quero o Paulo Gracindo, que é quem eu sempre quis. E o Sérgio, para não perder o papel, depois se vestiu de bicheiro com uma coisa muito caricata. O Dias falou, tá vendo? Eu disse que não podia, não é assim. E deu no que deu. O Paulo Gracindo se tornou um grande astro da televisão a partir daí. Foi por causa do personagem de Tucano que o Paulo Gracindo se tornou um grande astro da Globo. Exato. E tanto que estrelou a novela seguinte do Dias, que foi um marco na história da dramaturgia brasileira, que é o Bem Amado, que todo mundo conhece a história, né? Exatamente, o Bem Amado. O Bem Amado que depois virou série, foi reprisada várias vezes, tanto em novela quanto série, né? E o personagem do Gracindo, que é o Odorico Paraguaçu, é o símbolo maior do político na teledramaturgia, acho que a gente pode dizer isso, né? É verdade. E reforçou a posição do Gracindo como grande astro em telenovela também. Um personagem de grande sucesso, um personagem muito popular, um personagem feito de uma forma assim incrível, né? Ele era populista, ele falava, ele era muito verborrágico, né? Criava expressões, palavras, né? Embora mente, vamos deixar de lado os entretantos e partir logo aos finalmente. Exatamente. Que cara é essa de seu vigário cadeirinha farofa, né? Esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, foi a novela que popularizou o Lima Duarte. E é muito engraçada essa história, porque o Lima Duarte já era um ator que... o Lima Duarte participou da inauguração da televisão brasileira em 1950. Ele fez uma série de novelas na TV Tupi, mas ele não era um astro nacional, né? Primeiro, porque havia as limitações da época, as novelas elas não eram transmitidas nacionalmente, enfim. Mas em 1973, com já a Globo com grande cobertura nacional, ainda que não fosse via satélite. Mas em franca expansão. Mas né? em franca expansão. Então o Lima Duarte tornou-se nacionalmente conhecido por seu personagem muito popular, que era o Zeca Diabo. Que ele não ia fazer, que ele foi chamado meio que... O que você está fazendo aí, Lima? Tô aqui no canto. Dirigi essa novela que ninguém gostou. Vou voltar para São Paulo. Não, pera, vou dar para você um personagem que você vai fazer aqui, que é o Matador. O Matador arrependido. O Matador que não mata? Exatamente. A história dessa novela é maravilhosa. Eu acho essa história genial. Incrível. O prefeito que quer inaugurar um cemitério e não consegue morto pro cemitério, porque ninguém morre. Ele apronta uma série de situações, traz um moribundo de outra cidade para morrer na cidade dele. E ele ganha vigor, né? Tem se recupera. O farmacêutico suicida que não consegue morrer. É muito bom. Ele dando força pro Libório na farmácia. Na farmácia. Existe um momento na vida que o homem tem que tomar realmente atitudes extremas. Ou torcendo para que o personagem do Milton Gonçalves despenque lá de cima, porque ele queria voar. Exato. Né? É muito boa essa novela. Um tiroteio na praça que não morre ninguém. Duas famílias se matando, pega tiro em tudo, mas não morre ninguém. O prefeito estava desesperado, aí ele precisa trazer um matador de fora, e o matador é um matador arrependido, que quer aprender o ofício de dentista, né? Exato. É muito boa essa novela. Na sequência, o Dias apareceu então com uma trama urbana novamente, meio que saltando de uma para outra. Isso. A novela O Espigão. O nome, a palavra espigão popularizou-se na época, né? Espigão era uma referência ao edifício altíssimo, ao arranha-céu, que o personagem protagonista, o Lauro Fontana, vivido pelo Milton Moraes, queria construir. Fontana Sky. Exatamente, Fontana Sky. E tinha uma discussão ecológica, né? Exatamente. Uma coisa que, aliás, está muito em voga no momento. Uma discussão. As palavras espigão e ecologia, né? Elas não eram popularizadas na época. A ecologia era uma coisa meio privada aos centros acadêmicos, científicos. A população não sabia muito bem o que era isso. Não era uma palavra que você não estranha ao ouvir. Exato. Né? Até a novela. E, além disso, havia discussão da atitude predatória do mercado imobiliário. Exatamente. Né? Que não respeita a preservação natural, nem casas históricas, nem nada disso. Teve um dono de construtora que sentiu-se atingido, Exato, não teve? Sérgio Dourado. Sérgio Dourado, e o público, embora a intenção do Dias talvez nem fosse o Sérgio Dourado em si como crítica, mas a cidade do Rio toda tomada por placas Sérgio Dourado Construções Imobiliárias. Era impossível não associar, impossível, exatamente. E isso, inclusive, depois acabou barrando uma reprise da novela.
Porque eu falo, ó, deixamos a novela chegar até o final, então eu já aguentei uma vez. Agora, por favor, barra isso, não quero mais. O homem era amigo do Dr. Roberto, vejam vocês. Verdade. Então, né? Mas ele devia gostar da novela, porque não mandou cortar nenhum tema, né? Bem, patrão? A novela seguinte iria ser Roque Santeiro, né, Fábio? Iria. 1975, 10 anos de TV Globo, o Boni e o Daniel Filho decidiram trazer o Dias para o horário das 8, horário de maior audiência. Dias então apresentou a trama de Roque Santeiro, a estranha história... A incrível história de Roque Santeiro e sua fogosa viúva que era sem nunca ter sido. Exatamente. Esse era o título original de Roque Santeiro, que era baseado no berço do herói, uma peça censurada da década de 60. Descobriu-se que as intenções do Dias, né, era adaptar aquela peça. Adaptar a peça, o governo descobriu isso e censurou a novela. Enfim, Dias voltou em 1976 com a novela Saramandaia, essa novela aqui, uma novela de grande sucesso, que teve um remake, né? Pela primeira vez, o Dias falava de realismo fantástico, ou pelo menos usava o realismo fantástico inspirado em Garcia Lorca. Garcia Marques. Garcia Marques, também Fellini, né? A Marconi. Exatamente. Foi acusado de plágio, não por eles, né? Mas a crítica cutucava muito, dizendo que era um plágio, que Garcia Marques e Fellini, mas a novela, ela usava o realismo fantástico também como saída para discutir questões políticas. Exatamente. Porque, especialmente depois de Roque Santeiro proibida na noite da estreia, Saramandaia foi visada 10 vezes mais. Né? Gerou muitos memorandos da censura, muita cena cortada, ele pegava e punha em outro capítulo, porque não era o mesmo censor que analisava, então hoje não passou, amanhã passa, e assim foi. E também a questão da crítica velada, né? Porque não era claro, mas quem tinha um olhar mais apurado pescava a crítica do Dias. E é engraçado porque já em O Bem Amado, já tinha um toque de realismo fantástico, né? Sim. Aquela coisa o personagem que queria voar, ele voou no último capítulo. Voou, exatamente. Né? E o Zelão das Asas. Zelão das Asas. E o protagonista de Saramandaia é o Juca de Oliveira, João Gibão, que voava, né? Voava. Que era tinha asas. Que tinha asas, que era coisa que tinha a ver com a liberdade, né? Exato, a metáfora. Uma metáfora à liberdade. Uma novela cheia de sutis metáforas, né? Como um coronel muito poderoso, opressor, que tem formigas dentro de si que o consomem no fim da novela. Ele morre consumido pelas próprias formigas e a sua própria casa, seu patrimônio. É muito simbólico esse tipo de coisa. Exato. Para a época, esse tipo de sutileza foi pego por todo mundo? Talvez não. Mas serviu para a censura deixar o alerta ligado. Né? Exatamente. Por falar em alerta, a novela seguinte de Dias Gomes é Sinal de Alerta. Sinal de Alerta. Uma novela que foi ao ar em 1978, 78, 79, não é considerado um grande sucesso. A novela teve uma série de problemas por conta de questão de horário, leia muito tarde, aí veio o horário político, enfim. É uma novela que voltava a tratar da questão do meio ambiente, que o Dias já havia iniciado a discussão em O Espigão. Novamente, Paulo Gracindo está fazendo um tipo, no caso um nordestino, que era dono de uma fábrica que poluía o ar, e a comunidade então resolveu se unir para protestar contra essa fábrica. Contra essa fábrica porque as autoridades não faziam nada, então eles queriam pressionar essas autoridades, né? Inclusive era citado um órgão real, que é a FEEMA, que cuidava dessas questões, como aqui em São Paulo talvez fosse a CETESB, vamos dizer assim, né? E essa imagem símbolo da novela, o logotipo, né, a máscara de proteção contra a poluição, ela é muito simbólica, porque a novela trata justamente disso e de como a poluição da fábrica prejudicava os próprios negócios desse empresário, desse industrial, né? Além da imagem, né? Imagem poluidora. Né? Exato. Poluidora do meio ambiente, que hoje é uma coisa muito forte que a gente cobra, né? Que a gente deve cobrar, inclusive. Exato. E a abertura, né? Que a novela também é muito famosa pela abertura, porque a abertura não tem música, tema. Isso. A abertura é uma compilação de ruídos e sons para ilustrar o caos da poluição urbana. Né? Ela tem um tema, mas não é um tema musical tradicional, é essa colagem de sons. Mas eu gosto muito da crítica que o Ismael Fernandes, no livro Memória da Telenovela Brasileira, fala,
que ele acha que a novela teria sido melhor se ambientada no ABC paulista, ao invés do Rio de Janeiro. Ah, claro, faz sentido. Eu também acho que faz todo sentido. Bem, também foi a última novela do horário das 10, famoso horário das 10 da década de 70, né, que era usado para experimentações e tal. Meio que já as últimas novelas já estavam com audiência meio em queda, né? Já vinha Nina, depois o Pulo do Gato, Sinal de Alerta, então havia um cansaço ali, né? Um enfraquecimento do horário. E a Globo então optava por novos formatos. Logo após Sinal de Alerta foi reprisada a novela Gabriela, se não me engano. E depois então estreou as primeiras séries brasileiras, no caso Mano Mulher, Carga Pesada Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Carga Pesada, inclusive, o Dias Gomes participou da equipe de criação de Carga Pesada. Exatamente. Né? Era ele, acho que Jean Francisco Guarnieri, Walter Jorge Durst, não sei se tinha mais Carlos pessoas. Carlos Queiroz Teles, ok. Nessa primeira ocasião. Exatamente. Então o Dias Gomes fez parte da equipe de criação do seriado Carga Pesada, estrelado por Antônio Fagundes e Estênio Garcia, que teve um remake nos anos 2000 com os atores já mais velhos, né? Isso. Bem, aí depois, entre 1980 e 1984, foi ao ar a versão em série do Bem Amado, né? Que fez muito sucesso. Sim, fez muito sucesso, porque ficou 4 anos no ar, né? 4 temporadas, a gente diria, chamaria de temporadas hoje em dia. Isso. 4 não, 5, né? Porque de 80 para 84 são 5. 5. Ainda que exibidos uma vez por mês no último ano, nos últimos anos, né? Ele foi diminuindo, né? Era semanal, quinzenal, mensal. Chegamos ao ano de 1985. Nova República, né, Fábio? Nova República. Tancredo não assumiu o Sarney. Enfim, já não eram mais os militares no poder e a Globo então resolveu levar adiante o projeto de Rock Santeiro. Estava há 10 anos engavetado, proibido pela censura. A Globo então resolveu finalmente fazer a novela Rock Santeiro. Foi liberada. Foi liberada, exatamente. Agora com a nova produção, novo elenco, nova direção inclusive. Já não era mais Daniel Filho, era Paulo Biratã, Jaime Monjardim e Gonçalo Blota. Marcos Paulo. Aguinaldo Silva colaborou no início, depois o Dias saiu, porque o Dias escreveu acho que os 30 primeiros capítulos, os 30 finais, uma coisa assim. Né? Foi mais ou menos isso. Ele havia escrito 50 capítulos nos anos 70, né? E cerca de 30 haviam sido gravados quando a novela caiu. Depois desses 50, 40 e tantos capítulos que haviam sido escritos, o Aguinaldo Silva atualizou, já mexeu um pouco neles para adequar a esses 10 anos que haviam se passado e tocou por mais 110, 115 até que o Dias reassumiu para escrever o final da novela, também porque ela foi esticada na época em um mês. Diga uma coisa, você que viu a novela, viu no Viva, não viu? Eu vi no Viva. E viu no DVD? Vi no DVD, vi no Vale a Pena Ver de Novo. Todas as ocasiões que pôde, ele viu. Vi fita, VHS. Fã da novela para não poder mais. Você sente diferença de quando o Dias Gomes pegou a novela na reta final? Olha, eu acho que o Dias Gomes... Eu estou falando da diferença entre o que o Aguinaldo havia escrito, o texto do Aguinaldo, e depois quando o Dias volta a assumir a novela. Que ele requer, né? Que ele pede para escrever os últimos capítulos. E aí a imprensa divulgou que o Aguinaldo estava dando a novela de volta para ele. Na verdade, ele saiu a duras penas. Ele não queria abandonar a novela. Não. A versão oficial é de que ele quis dar o final para o Dias como um presente. Não é o caso. Mas eu acho que esse final, ele se preocupa muito em podar as coisas que o Aguinaldo criou por si, além da sinopse original, né? Ronaldo César, Amparito, embora ela fique até o fim, né? Mas enfim, questões como a Rua da Lama, o João Ligeiro... A Rua da Lama sumiu, né? A Rua da Lama, né? A Rua da Lama passou uma água ali, levou, né? Levou a lama. Aquela temática meio Baixada Fluminense, do plantão de polícia, do Bandidos da Falange, que o Aguinaldo tinha cancha, porque já havia feito, e era jornalista policial experiente, né? Eu acho que aquilo foi sendo retirado e o Dias redirecionou para uma ideia de como ele gostaria que tivesse sido tudo. E o seu autor escolhido criou asas. Sente-se uma diferença. Não me desagrada, mas eu acho que talvez a personagem mais prejudicada com o Dias reassumindo a novela no final, prejudicada assim, se é que há algum, no melhor sentido da palavra, é a Viúva Porcina. Por quê? Porque a Viúva Porcina, ela continua esfuziante, etc e tal, mas o Aguinaldo vinha desenvolvendo uma Porcina um pouco mais libertária, mais consciente de que ela não dependia do Senhorzinho Malta, de Asa Branca, e o Dias faz com que ela termine a novela com o Senhorzinho Malta. E passe a considerar não ir embora com o rock. Né? Aquilo é necessário mesmo? Até ontem era, mas mudou o autor, ou voltou a ser o autor que
era, enfim. É verdade, é uma outra visão, né? Uma outra visão. Rock Santeiro parou o Brasil, né, Fábio? O Brasil. Eu lembro que todo mundo comentava Rock Santeiro. Era assim, você na escola, na rua, a novela virou... Os bordões sabe, dos bordões, personagens. a novela virou uma mania nacional, e é verdade. Tiques. Os mais novos não acreditam, porque eles não gostam da novela quando ela foi reprisada no Exatamente. Rio. Eles não gostaram da novela, acharam a novela parada. Eles acham que está inventando. Custam acreditar que isso aconteceu, mas aconteceu sim, gente, o Brasil todo comentava. É. Depois de Rock Santeiro, então, o Dias veio com Mandala, é isso? Mandala. Depois de Rock Santeiro, Mandala. Porque Rock Santeiro terminou em 86 e em 87 estreou a novela Mandala. Bem, o que falar de Mandala, né? Mandala começou muito bem, e começou chamando a atenção do público, porque afinal de contas, como que se ousa, né, Fábio? Transpor Édipo Rei para o Rio de Janeiro da segunda metade dos anos 80. Que história é essa? Onde já se viu o filho pegar a mãe, né? Exato. Isso por si já chamou muita atenção. Já chamou muita atenção. Né? Se um beijo que o Felipe Camargo deu em Vera Fischer, Édipo e Jocasta, foi difícil de sair, e era apenas um beijo, né? O que as pessoas... e eles não sabiam que era mãe e filho, tinha isso. Então um beijo podia sair. Exatamente, porque não se caracteriza. Nós sabemos que era incesto, mas os personagens não, né? Exato. Mas eu acho que Mandala é uma novela interessante na medida que o Dias Gomes escreveu apenas a primeira fase da novela, que se passava na década de 60, certo? Isso aí, um pouquinho. E depois um pouquinho a mais na década definitiva, mas largou a mão da novela e deixou nas mãos do Marcílio Moraes. Implantou a novela. Ele implantou a novela, exatamente. A primeira fase chamou muita atenção do público, fez muito sucesso, foi muito elogiada. Era a fase que tinha Julia Gunn, Tuco Ferreira, Marco Antônio Pâmio, Valmor Chagas, Lília Cabral, Marcos Palmeira. Então eu lembro que a primeira fase realmente foi muito legal. Mas quando chegou a segunda fase... O primeiro capítulo começa na fase dos anos 80. E aí eles passam a se recordar do que houve, porque a Jocasta passou mais de 20 anos procurando um filho que lhe foi roubado, foi tirado dela. A história de Édipo. A história de Édipo, porque ele vai matar o pai e casar com a mãe, é a profecia. Então ela quer procurar o filho. E ela, de um grande baile na casa dela, de gala, uma festa chiquíssima, então ela começa a se lembrar de quando ela era moça. E aí tem o maior flashback de todos os tempos. Que dura quantos capítulos? Mais de 12, né? Não menos. Menos? 12, 15. Nossa, minha cabeça era 2 semanas só? Só a primeira fase, só. Nossa, pensei que fosse mais, parece que durou um mês. Mas é porque, como você falou... Era boa. Ficou muito marcada essa primeira fase, né? Sim, a primeira fase... Julia Gunn maravilhosa fazendo a Jocasta jovem. Sim, o próprio taumaturgo, apesar dos suas características de interpretação, seus vícios, né, que originaram até o jovem do Chico Anísio e tal. Mas a primeira fase de Mandala marcou... A primeira fase de Mandala marcou muito, e isso dá essa impressão de que ela foi mais longa do que foi, né? E também porque a segunda fase foi muito criticada em vários aspectos. Parecia outra novela, era uma outra produção, né, praticamente. Entrou a era segunda outra coisa. fase, outro elenco. Era muito chata essa trama da Jocasta procurando filho, era extremamente chata. Tinha um núcleo do... E achava prováveis rapazes para ser filho. Nossa, isso era uma enrolação tão grande. E aí nisso, o Marcílio Moraes, que era quem estava escrevendo a novela, deu um grande destaque para o lado cômico da novela, que era o Nuno Maia, que era o bicheiro Tony Carrado, e simplesmente falava errado. Claro, ele tinha... O Nuno Maia fazendo Tony Carrado era muito engraçado, ele tinha um jeitão todo de Tony Carrado. Você via que tinha uma interpretação muito bem feita ali. É um dos melhores personagens do Nuno Maia. O Nuno Maia teve vários personagens bons em TV, eu gosto muito dele. Mas era um personagem mais popular, né? E ele formava um par bonito com a Vera Fischer. Formava. O amor dele pela Jocasta conquistou a audiência. Conquistou a audiência. Era um amor ficou no final juntos, né? Exatamente. Porque a Jocasta tinha vários pretendentes ao redor dela. Pedro Bergman. O próprio Felipe Camargo. Bem, depois ele descobre que é filho, não pode mais. Enfim, depois de Mandala foi ao ar a versão em minissérie de sua obra mais famosa, do Dias Gomes, teatral pelo menos, que é O Pagador de Promessas. Super elogiada, mas curiosamente diminuída quando passada para a TV, né? Diminuída. Porque parece que ela teve 15 capítulos e passou 8. 12.
12 e passou 8. Mas acabou tendo só 8 por questões políticas. Políticas, reforma agrária, né? Ela discutia reforma agrária, discutia reforma agrária e os grileiros, essa coisa toda. O personagem do Carlos Eduardo Dolabella perdeu muito nesse corte, porque ele era o grande fazendeiro, o invasor de terra alheia. Na verdade, a minissérie foi ao ar mutilada, o que é lamentável, porque ela foi bastante elogiada no que passou. Exato. Direção Tezuka? Tezuka é um azar. E esses 4 capítulos a mais compunham basicamente a atualização do conflito, a contextualização de quem é o Zé do Burro, né? Porque ele, na peça, inclusive no filme, então ele fala que deu as terras dele, parte delas, entre quem não tinha. Então você é a favor da reforma agrária? Não, eu não disse isso, você vai escrever no jornal isso. É verdade, e aí sim, tem jornalistas, né? Escreve aí, Homem da Cruz é a favor da reforma agrária. Eu não disse isso. Eu não sei nem o que é isso. Muito bom. Dias Gomes crítico, né? Crítico, sempre. Bem, aí nós chegamos à década de 90, e uma curiosidade muito grande envolve o próximo trabalho do Dias Gomes. A Manchete, chegou assustando a Globo com sua novela Pantanal, que foi um grande sucesso, roubou a audiência da Globo, e a Globo ficou desesperada, né? Como que essa novela tem essa audiência toda? O que ela tem demais? O que ela tem demais? Íamos fazer e não fizemos, olha. Na verdade, bem, todo mundo sabe que Pantanal não concorria diretamente com a novela das 8, ela começava depois que acabava a Rainha da Sucata. A novela que queria substituir Rainha da Sucata era do Dias Gomes. O que a Globo fez então? A Globo chamou seu autor maior, Dias Gomes, para fazer uma novela para concorrer diretamente com Pantanal, ou seja, no horário das 9h30 da noite. Para isso, ela teve que mexer em toda a sua ordenação de futuras produções. Ou seja, o Dias ia entrar depois de Rainha da Sucata. Não vai mais, porque o Dias vai entrar no meio de Rainha da Sucata para concorrer diretamente com Pantanal às 9h30. Então, quem que vai entrar no lugar de Rainha da Sucata? Vamos pegar o Cassiano Gabus Mendes, que é o autor tradicional do horário das 7, trazer ele, subir ele ao horário das 8, então colocá-lo no lugar do Silvio de Abreu, e então foi o que aconteceu. O Cassiano escreveu O Meu Bem, Meu Mal. Um pouco antes disso, um pouco antes da estreia do Meu Bem, Meu Mal, estreou então a próxima produção de Dias Gomes, que é a novela Araponga. Isso, Araponga. Agora eu estou curiosíssimo para saber a sua opinião sobre Araponga. Sobre Araponga. E o engraçado é que fizeram toda essa movimentação que o Wilson reconstituiu, de mudar o horário, trazer o Dias para fazer uma novela para concorrer diretamente com o Pantanal, essa coisa toda. E acabou que Araponga estreou com o Pantanal já mais do que encaminhada, quase acabando. No auge do seu sucesso. Era impossível concorrer com ela. Nunca que ninguém, a melhor novela que o Dias Gomes fosse escrever, não ia conseguir bater os últimos 2 meses, né? 2 meses os de últimos Pantanal. 2 meses de Pantanal. Impossível. O Pantanal era uma novela diferente do que se fazia na época por uma série de questões, etc. E Araponga estreou com o Pantanal mais do que encaminhada. Então, por melhor que ela fosse, por mais qualidades que ela tivesse, não ia dar jeito. Não ia dar jeito. Teve uma boa audiência, trouxe um pouco do público que fugiu da Globo, não necessariamente para Pantanal, mas é claro que a novela que marcou o ano de 90 né, é Pantanal e Rainha da Sucata. E assim, vamos combinar, o público que abandonou, que deixou a Globo por causa de Pantanal... Não ia voltar 2 meses do fim. Só foi assistir Araponga depois que o Pantanal acabou, né? Exato. E mesmo porque vários ficaram vendo o Ana Raiz e a Trovão, né? Exato. Que tinha mais ou menos a pegada de Pantanal. Não, você falou minha opinião. Era uma novela escrita a 6 mãos, né? O Dias Gomes, com Lauro César Muniz e o Ferreira Goulart. Exato. E era uma novela que se propunha a fazer novela de um jeito diferente, né? Inclusive isso era o slogan de lançamento, um jeito diferente de fazer novela. Digamos que fosse uma minissérie longa, para durar o tempo de uma novela, com elementos diferentes da novela tradicional, né? Uhum. Eu acho Araponga uma novela muito inteligente. Eu gosto muito. Tem um compacto dela no YouTube, para quem quiser conhecer, tem. E Araponga era uma novela que justamente se munia desse tipo de artifício diferenciado, entre aspas, justamente para concorrer com uma novela supostamente diferenciada como Pantanal, né? Uma novela com um protagonista que tomava mamadeira da mão da mãe, que era o Tarcísio Meira com a Zilka Salaberry.
Nesse ponto a Globo foi inteligente, porque ela não tentou imitar. Exato. Ela fez algo completamente diferente. Fez uma para pegar um público mesmo. que não estava querendo ver Pantanal. Exato. Eu, por exemplo, eu confesso que Pantanal não me encantou em nenhum momento na época, né, em 1990. Eu não quis ver Pantanal. Sim. Eu vi Araponga. Naquela época a gente já tinha 2 TVs em casa. Então, meu pai gostava de Pantanal. Ele ficava lá assistindo Pantanal e eu ia ver Araponga. Assim, não que fosse uma novela que eu amasse, não é? Eu não achava a novela maravilhosa, nada disso. Mas uma novela que, se eu estava em casa, eu ia e não tinha nada mais interessante para fazer, eu via e gostava do que via. Eu achava a novela divertida. Bem, depois de Araponga, o Dias Gomes entrou com uma minissérie, né? Minissérie. As Noivas de Copacabana, em 1992. 92, exato. Isso. Uma minissérie de sucesso, uma minissérie reconhecida, as pessoas gostaram bastante na época. Passou, acho que recentemente, naquele festival Luz Câmera 50, né? Uma das poucas coisas antigas que passaram, diga-se de passagem. Um trabalho elogiadíssimo de Miguel Falabella como Donato, o tal do serial killer, né? Numa época em que ainda não se falava sobre serial killer, né? Um nome novo, existia já. O Silêncio dos Inocentes era um filme que tinha um serial killer, já se falava. Isso. Mas era uma coisa nova. Na dramaturgia. Na dramaturgia brasileira era novíssimo. era algo bastante interessante. Eu gostei bastante das Noivas de Copacabana. Eu acho uma minissérie muito boa, assim, bem escrita. Ela tem um clima de você mergulhar junto com aquele personagem. Você vai vendo que ele realmente tem um problema psicológico, psiquiátrico, o que é que seja, né? Ele tem uma perturbação qualquer que faz com que ele mate as moças e sempre vestidas de noiva. Então aquilo te deixa numa tensão de o que vai acontecer com esse rapaz, quantas mais ele vai matar, né? E uma vida aparentemente muito normal, tinha uma noiva, morava com uma tia idosa. Como todo serial killer. Né? Como todo serial killer. E o Miguel Falabella fez muito bem. Fez muito bem. Eu gostava muito das cenas dele com Cristiano Tornoni. Que foi uma das vítimas. Exatamente. Uma parceria ótima, né? Já vinha de Selva de Pedra e repetiu-se depois em Caricorô. Enfim. Foram muito felizes nessa escalação dos dois, sem dúvida. Depois é o que? Fim do Mundo? Então você me recola aqui. Depois foi Decadência. Decadência, 1995. Polêmica, Decadência. Polêmica. A Record não gostou nem um pouquinho de Decadência. Exatamente. Decadência foi acusada. Porque Decadência foi assim: o Dias Gomes adaptou um livro dele. Lançou o livro, se eu não me engano, no mesmo ano, ou em 94, final do ano. A minissérie é de 95, né? E ela é curtinha, só 12 capítulos, é muito curtinha. Só que considerou-se que o personagem protagonista da minissérie, que era o Mariel, Edson Celulari, ele era uma representação exagerada e mentirosa do Edir Macedo, o líder da Igreja Universal. Que havia recém comprado a Igreja Universal, né? Exatamente. Acho que em 89 ou 90. Isso, era uma liderança protestante em ascensão. Em ascensão total, né? Naquela época. Já era o Edir Macedo. Já era Edir Macedo, já era conhecido. E a Record fez uma campanha contra a TV Globo. Exatamente. O barulho foi tanto que a Globo, então, fez o Edson Celulari leu um texto, né, deu um depoimento que foi ao ar na minissérie, falando que não, que era uma ficção, que não se tratava não era baseado em personagens reais ou em fatos. Exato, a Rede Globo, Dias Gomes, o autor, renovam seu respeito a todas as práticas religiosas, uma coisa nesse sentido. Porque o barulho foi muito grande. A minissérie chamou mais atenção por essa polêmica do que pela sua narrativa, que era muito pela interessante. história mesmo, né? Exatamente. Eu recomendo o livro, inclusive, que embora a minissérie seja muito fiel, o livro tem liberdades de linguagem, etc., que a televisão não permite, mesmo hoje, né? Sim. Então, recomendo. Bem, chegamos ao ano de 1995 para 96. A Globo, então, começou a produzir uma minissérie cuja temática é o fim do mundo. Bem, nessa época houve um problema, né? A produção do Rei do Gado, que substituiria Explode Coração, estava atrasadíssima. O Fernando Carvalho, o perfeccionismo dele, aquelas coisas todas, atrasou. A Globo normalmente pediria à autora de Explode Coração, no caso a Glória Pérez, que espichasse sua novela para dar tempo de preparar a substituta. Só que a Glória Pérez tinha um compromisso com o julgamento dos acusados de terem matado a sua filha, Daniela Pérez, na época da novela de Corpo e Alma e tal. E ela então não poderia levar Explode Coração além do já combinado.
O que a Globo fez? A Globo pegou uma minissérie que já estava pronta, Exato. certo? Iria ao ar no horário Queria ao ar mais tarde, pegou essa minissérie e levou ao ar como tapa-buraco. Ou seja, apresentou-a em 35 capítulos, que era o que ela tinha mesmo, apresentou-a como uma era uma mini novela que ela nas chamadas chamou de super novela, que é para dar valorizar o produto. Exato, né? Uma E supernovela. porque ia no horário de novelas, por isso que ela foi chamada de super novela. Porque na verdade era uma minissérie, não era uma novela, né? Sim, era um mês e meio. Exatamente. Só o tempo hábil de se preparar a primeira fase do Rei do Gado, que estreou então 6 semanas depois, né, em junho, dia 17, se eu não me engano. E aí o Rei do Gado foi um grande sucesso. Explode Coração também fez sucesso na época. Não quiseram dar para outro autor também, né? Que também seria uma possibilidade. Mas como ia ter que esticar pouco, talvez não quiseram fazer essa coisa meio traumática. Foi mais fácil mesmo pegar um produto que já estava pronto e fazer o estradalhaço todo, anunciar como uma super novela. E tinha um elenco ótimo, então isso chamou muita atenção. Lima Duarte, Zé Wilker, Bruna Lombardi, É uma novela, né? Eu gostava do Fim do Mundo. Eu também gostei. E levantou essa discussão, eu lembro que na época levantou mesmo essa discussão. Nós estávamos perto do final do milênio, do século, do milênio, né? O mundo vai acabar mesmo. Logo depois de O Fim do Mundo veio o último trabalho de Dias Gomes, infelizmente, porque ele faleceu em 99, né? Isso. O último trabalho dele foi uma adaptação de Dias Gomes do romance Dona Flor e seus Maridos de Jorge Amado. Eu adorava essa minissérie. Primeiro que eu achava essa minissérie muito bonita. Ela tinha uma estética muito bonita. Colorida, quente, exatamente. Ela se passava em Salvador, foi gravada em Salvador, nas ruas de Salvador. Só que a estética dela era colorida, quente, como disse o Fábio. Os figurinos eram todos setentistas. Havia muita alusão aos anos 70, que foi quando foi produzido o filme, né, com a Sônia Braga. Então era tudo muito bonito, a trilha sonora era muito bonita. O Dias Gomes ele criou vários núcleos além da história original para poder fazer render uma minissérie, né? Histórias que não existem no livro e tal. E eu acho que ficou um produto muito bonito. É claro que a Dona Flor dos nossos... Do imaginário. Do imaginário brasileiro, Dona Flor e Vadinho, do imaginário brasileiro, serão sempre Sônia Braga e José Wilker. Mas eu acho que, não que Edson Celular e Gilligan tivessem abaixo deles, mas eu acho que fizeram muito bem os seus respectivos papéis. Edson Celular e Gilligan tinham química de vários trabalhos juntos, Fera Ferida, Que Rei Sou Eu, Comédia da Vida Privada, enfim. Então eu acho que foi um produto muito bom, muito bonito, eu particularmente gostei. E foi o último trabalho de Dias Gomes, lamentavelmente ele faleceu num acidente de carro aqui em São Paulo, no dia 18 de maio. 18 de maio de 1999. Ele estava voltando de um evento. Foi jantar. Foi jantar. Não sei o que fez antes. Com a mulher, né? Com a mulher, eles estavam num táxi. Um táxi, o acidente foi no túnel da 9 de julho? No 9 de julho, que o motorista foi fazer uma conversão onde não podia e o ônibus no meio da pista tem um corredor de ônibus, o ônibus pegou. Vale dizer também que o Dias era imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Sim. Desde o começo dos anos 90. Uma grande personalidade da história recente do Brasil, das artes do Brasil. E fica aqui a nossa reverência a Dias Gomes e aguardando a minissérie que Renata Dias Gomes está escrevendo sobre a vida de Dias e Janete, né? Dias de Janete. Está para estrear, acho que em 2021. 2021. Antes da gente se despedir, eu só gostaria de lembrar um trabalho curioso que tem na carreira do Dias Gomes, que é o Expresso Brasil. Expresso Brasil, que eu deixei passar, é verdade. Que o Expresso Brasil tem 40 capítulos, salvo engano meu, e foi patrocinado pela Vicunha. Eram pequenos capítulos, né, entre o Jornal Nacional e a novela das 8 em 87, ainda quando a novela era O Outro, salvo engano meu, né? Isso, o Outro. E o Dias escreveu, reuniu vários personagens da sua obra, e de outros também, né? Todos viajando numa viagem de trem que passava pelas cidades desse universo ficcional das novelas regionalistas, Sucupira, Asa Branca. Eles queriam ir para Sucupira, para Asa Branca, para Bola e Bola. Então no trem tinha o Paulo Gracindo fazendo tanto o Tucão de Bandeira 2, quanto o Odorico Paraguaçu do Bem Amado, Lima Duarte de Senhorzinho e de Zeca Diabo, a Regina Duarte de Viúva Porcina, o Ari Fontoura de Florindo e de Lobisomem,
né? Não sei. Luísa Mafalda acho que tava. Dona Pombinha. Tinha as Irmãs Cajazeiras. Tinha as Irmãs Cajazeiras. E tinha o Luiz Gustavo fazendo o Valentim. O Valentim. Não, Cego eu Léo. lembro do Cego Léo, te Cego contei, eu acho que Mário Fofoca, não sei, eu sei que o Luiz Gustavo também participou. Acho que teve uma coisa do Valentim cantando a porcina, né? Pode ser, faz sentido, faz sentido. E aí o diretor era o Paulo José, e isso na Isso. época, assim, quem assistiu sabe que era engraçado, mas eram pequenos programetes, assim, no máximo 5 minutos. Máximo ali. 5 minutos, entre o Jornal Nacional e a novela das 8. E aqui fica a nossa homenagem a Dias Gomes, e eu quero agradecer ao Fábio por mais uma vez estar participando Obrigado. do canal, Fábio. Deixa aí o teu serviço, o teu canal do YouTube, enfim, fala você. Certo. Bom, eu gostaria de convidar a todos para acompanhar os textos que eu escrevo e também os meus colegas no Observatório da Televisão, com notícias, críticas e resgates históricos da TV brasileira, lá no site Observatório da Televisão. Um desses resgates históricos que eu faço é o TBT da televisão, no ar todas as quintas-feiras, um texto e um vídeo com programas, novelas, enfim. E nós podemos conversar por lá, você comenta nos vídeos, inscreva-se lá também para acompanhar. Espero por todos. Um abraço. Um abraço, gente. E lembrem-se, inscrevam-se no canal, deixem um like, deixem um comentário e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.